Eu apertei. Será que talvez eu tenha desligado? Fala aí, Gabriel. Alô? Boa tarde, pessoal. Olha, vocês que estão aqui no outro salão, vocês podem vir para cá, que é o melhor painel, vai começar agora. Boa tarde, eu sou o Gabriel Cropes, eu sou presidente do Conselho Empresarial de Energia e Transição Energética da Associação Comercial. E nós vamos agora nesse painel dos guerreiros, né, que começa às 16 horas, falar um pouquinho sobre transição energética. Esse é um assunto fundamental e é importante a gente entender o que a energia e a transição energética tem a ver com a atividade da associação comercial. Poucas coisas hoje na ciência têm consenso. Temos aqui um homem da ciência, que é o nosso presidente José. Começou o evento. Poucas coisas hoje na ciência têm consenso. Ainda se discute a teoria da relatividade, não existe um consenso científico. Ainda se discute se existe o multiverso ou não. Mas tem uma coisa que tem um consenso. Entre 98,5% a 100% da comunidade científica do mundo tem razões para acreditar que, nós estamos vivendo uma mudança climática, e 2, que essa mudança climática é causada pela ação do ser humano na Terra. Isso é relevante porque afeta não só a vida, a nossa vida, mas a vida de toda a população e dos nossos descendentes. E se fala muito de transição energética, e a transição energética é uma coisa maravilhosa, que o mundo está cada vez mais limpo, nós estamos utilizando cada vez mais energias renováveis. Só que, infelizmente, gente, isso não é uma verdade. Né? Em 1981, segundo dados da Agência Internacional de Energia, 81% da energia da Terra era de origem fóssil. Hoje, passados 40 anos, quem chuta qual é o percentual de energia que depende de fontes fósseis no mundo? Os mesmos 81%. A gente não avançou nem 1 milímetro em relação a essa famosa transição energética. Mas o Brasil é diferente. Não, infelizmente o Brasil não é diferente. Na década de 70, nada menos do que 80% da produção total de energia do Brasil era de fontes renováveis. 80%. Hoje esse percentual está em 40%, menos da metade. Então não só o Brasil não tem a energia mais limpa do mundo, que a gente cansa de ler no jornal e escutar na mídia, mas nós estamos indo na direção errada. Só em 2 momentos, nos últimos 50 anos, nós tivemos um aumento da participação das energias renováveis em relação às energias fósseis na nossa matriz energética, não matriz elétrica. O resto, todos esses 50 anos foram de declínio das energias renováveis. O Conselho Empresarial de Energia e Transição Energética, ele tem o objetivo de discutir exatamente esses desafios. Como a gente pode fazer uma transição energética que seja real, de fato, mas que ela seja segura e justa, acessível. Não adianta, como disse o presidente de uma grande montadora de veículos mundial, falar que a revolução do carro elétrico é uma revolução para os ricos. E sempre vai ser assim. Então, a transição energética ela tem que ser justa e acessível para toda a sociedade. Então, a ideia do Conselho de Energia, que ele foi reformulado, era o Conselho de Energia, hoje então é o Conselho de Energia e Transição Energética, é trazer primeiro uma
pluralidade de fontes energéticas, e nós hoje vamos ter aqui exposições de representantes de diversas fontes, das diferentes fontes energéticas, mas também com o olhar para o futuro, para essa transição para as energias limpas. Não esquecendo de que o objetivo principal da associação comercial e, portanto, do nosso conselho é a atração de investimentos e a geração de negócios para o estado do Rio de Janeiro. Então, vamos falar de energias limpas, vamos falar de eficiência energética, vamos falar de mobilidade sustentável, principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas também no interior do estado. Vamos falar de infraestrutura de distribuição, não só de investimento para a expansão dessa infraestrutura de distribuição, mas para a manutenção e modernização da infraestrutura existente, né? E como o nosso presidente sempre fala, vamos sempre ter o objetivo de tornar o Rio um lugar melhor para se viver, para se trabalhar, para se investir e para visitar. Então, com isso, eu chamo aqui o Luiz Gustavo Oliveira, que tem uma experiência em transição energética com mais de 15 anos no setor, já atuou como consultor da Agência Internacional de Energia, da empresa de pesquisa energética EPE, ele é engenheiro eletricista, mestre em planejamento e com PhD em dinâmica de sistemas pela Universidade de Utrecht. Caprichei aqui na pronúncia. Então, Luiz, muito obrigado pela sua presença. Vamos em frente. Obrigado, Gabriel. Primeiro, boa tarde a todo mundo aqui. Muito legal estar aqui. Eu vou começar dando as saudações do secretário Hugo Leal. Ele queria estar aqui, mas infelizmente por conta de agenda ele não conseguiu. Eu vou falar um pouquinho aqui da visão do Estado do Rio de Janeiro sobre a transição energética, né? Eu vou criar aqui uma diferença no evento, porque o evento não está tendo apresentação, mas eu trouxe uma apresentação, se conseguir colocar aí para mim, só para a gente poder visualizar, né, o que eu vou falar aqui. O Gabriel abriu muito bem, né? A gente tem, em tudo quanto é debate de energia hoje em dia, a gente escuta a transição energética, né? Teve a Assembleia Geral da ONU, acho que de cada 5 palavras, 2 eram transição energética. E não tem como o Estado do Rio não se posicionar nessa discussão. Até porque... Obrigado. Até porque o Estado do Rio tem algumas características que são muito particulares e a gente entende que o Estado do Rio pode liderar essa transição energética no Brasil. O Gabriel abriu muito bem, fazendo a discussão sobre a matriz elétrica, sobre a matriz energética, como é que a gente evolui. Aqui, só para exemplificar, eu pus a matriz elétrica do Estado do Rio de Janeiro. Ela é diferente da média nacional. A média nacional a gente tem cerca de 85% renovável. O Rio de Janeiro tem 65%, 70% fóssil. Então, já muda consideravelmente, né? O nosso movimento vai ser diferente. O Rio é o maior produtor de petróleo e gás do Brasil, né? O Rio é o maior mercado de GNV. A gente precisa entender essas potencialidades, essas cadeias, essas vocações que estão no Estado do Rio, quando a gente quer falar de transição energética no Estado do Rio, né? Isso não quer dizer que o Rio também não tem um potencial de energia renovável muito grande, né? Pouca gente sabe, mas o Rio é o segundo maior produtor de biogás, hoje é o maior produtor de biometano do Brasil, né? Basicamente vindo da gestão de resíduos, né? A gente está, vou falar um pouco mais à frente, a gente está trabalhando para que essa liderança do Estado do Rio de Janeiro se mantenha, né? O Rio tem um grande potencial solar, né? Hoje com a capacidade instalada de 870 megas de geração distribuída. Aí você vai falar, pô, mas o Rio é o 9º estado no ranking de geração solar no Brasil. Só que geração solar tem uma equação básica, que é a área da placa solar e a área que você tem disponível. O Rio é o terceiro menor estado da federação, ele está em 9º lugar. Então, quando a gente começa a entender essa equação no pormenor, a gente vê que a gente está fazendo também um mercado bastante interessante. Quando a gente vai para a indústria offshore, a gente pensa obviamente em todo o potencial da indústria de petróleo e gás offshore. O Rio tem um grande potencial da eólica offshore. Tem 10, agora 11 projetos que entraram com pedido de licenciamento no IBAMA. Claro que tem muitos projetos que estão sobrepostos ainda, mas esses projetos totalizariam em potência 33 gigawatts de potência,
investimentos na ordem de 85 bilhões de dólares, e a gente entende que esse potencial de energia eólica offshore não vai ser só a energia que é gerada, a torre em pé, é também toda a cadeia de fornecimento, né? O Rio tem 40 anos de experiência na indústria offshore, na logística naval, na estrutura portuária, muito melhor que estados como, por exemplo, o Nordeste, que já estão discutindo seus planos de eólica offshore, mas ainda não tem essa estrutura estabelecida, né? Então, vou mostrar mais para frente o que a gente está pensando também em eólica offshore, né? Na parte do hidrogênio, o Rio tem um grande potencial também do hidrogênio que a gente chama de baixo carbono. A gente não gosta muito de dar cor para o hidrogênio, porque acaba entrando numa discussão muito colorida, vamos falar assim, mas o potencial de produção de hidrogênio de baixo carbono no Rio de Janeiro é muito grande. E aí eu vou dar o exemplo de um projeto que já foi anunciado pela Petrobras, que é o projeto piloto de captura e sequestro de carbono, que eles estão querendo desenvolver aqui no Rio de Janeiro, o primeiro hub de CCUS da América Latina. Isso é um potencial gigantesco de uma nova indústria associada com a indústria de hidrogênio, mas também aumentando a atratividade de investimento na indústria fluminense. O Rio tem várias particularidades que diminuem a atratividade do investimento industrial. A gente entende isso. Mas a gente sabe que se der uma atratividade verde, no mercado internacional cada vez mais precificando o carbono, e aqui você tem um hub de CCS que pode capturar carbono e te dar um benefício, a gente entende isso como fundamental. E a gente entende isso também muito associado com a indústria do hidrogênio. Dentro desse contexto todo, a gente está pensando uma nova política, uma nova agenda de transição energética. Ela precisa ser participativa, ela precisa ter metas claras, ela tem que ser uma política, uma agenda perene, uma agenda que fique para o estado do Rio de Janeiro, né? Para alavancar todo o desenvolvimento de uma cadeia de serviços. A gente está discutindo internamente, em breve a gente vai tornar isso público, e vai se basear em 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar é a descarbonização da matriz energética estadual. Então a gente entende que o Rio tem uma intensidade de carbono maior do que a média nacional, e a gente está criando estratégias para reduzir essa intensidade de carbono. Um segundo pilar muito importante para o Estado, que é o desenvolvimento de indústrias e serviços de baixo carbono aqui no Estado do Rio de Janeiro, né? E aí vai desde o mapeamento das vantagens do Estado, um investimento muito forte na inovação, no empreendedorismo de pequenas e médias empresas que podem estar associadas em diversas cadeias dessa transição energética. Vou falar um pouco mais para frente, mas uma coisa que a gente pensa automaticamente em transição energética, a gente pensa em solar, a gente pensa em eólico offshore, a gente pensa em hidrogênio, mas pouca gente fala da eficiência energética. Quando a gente está em contato direto com os municípios, a gente fala de eficiência em prédios públicos, isso dá uma economia de energia gigantesca, isso dá uma economia de orçamento público gigantesco. A eficiência energética, os números da Agência Internacional de Energia mostram, a energia, né, vamos falar assim, porque eles chamam como o primeiro combustível, que gera mais emprego direto. Então, existe uma série de possibilidades, por exemplo, para empresas para gerenciamento, sistemas de gestão de energia. No futuro, não muito distante, a gente vai ter agregadores de energia descentralizada. Como é que a gente faz isso com o município de maneira eficiente? Então, a gente está pensando toda essa parte também para a eficiência energética, para essa inovação, para trazer esses investimentos em empresas para o Rio de Janeiro, né? E claro, como o Gabriel falou também, um terceiro pilar muito forte é que não adianta essa transição energética não ser justa e inclusiva, né? A gente sabe das dificuldades socioeconômicas do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem que pensar nisso. Se a gente quer um Estado desenvolvido e socialmente justo, a transição energética pode ajudar muito, sim, nessas agendas, né? Isso é uma coisa que a gente está discutindo. Como eu falei, em breve a gente vai tornar isso mais público. Mas a gente já tem feito alguns projetos bastante interessantes, né? A gente já vai fazendo enquanto a gente está desenhando essa estratégia, né? Eu cito aqui primeiro o grupo de trabalho da eólica offshore. A gente inaugurou o grupo de trabalho em junho. Hoje tem mais de 60 entidades, entre empresas, centros de pesquisas, órgãos de diferentes níveis de governo. O IBAMA está lá, outras secretarias de Estado. A ideia inicial desse projeto piloto é colocar o primeiro piloto de eólica offshore em pé no Brasil. E a gente entende que o Rio de Janeiro tem essas condições mais favoráveis do que outros estados, né?
E tem as grandes petroleiras estão lá, grandes empresas de energia elétrica, os grandes fabricantes de turbinas, aerogeradores. Então tem muita gente pensando, o Porto do Açu está lá também. Então tem muita gente pensando como a gente vai realizar esse primeiro projeto piloto demonstrativo de eólico offshore. A gente está desenvolvendo muito fortemente também um pacote de medidas para incentivo do mercado de biogás e biometano do Rio de Janeiro. Como eu falei, hoje o Rio de Janeiro é o maior produtor de biometano, né? E como é que a gente mantém essa liderança, né? A gente está pensando em 5 grandes eixos para manter essa liderança. Primeiro, é uma questão de uma melhoria do ambiente regulatório. Então, a gente está discutindo o decreto de distribuição do biometano, a gente está discutindo questão de harmonização tributária com outras fontes. A gente teve uma reunião com a Biogás essa semana, na segunda-feira. A gente está pensando também como expandir a oferta desse biogás e biometano. Então, além da melhoria do ambiente regulatório, a gente tem que trabalhar o lado da oferta, né? Como é que a gente faz, por exemplo, para ter mais captura de gás de aterro, ter uma integração melhor com a gestão de resíduos, outros tipos de resíduos para a produção do biogás e biometano. O lado da demanda, a gente está tendo conversas muito próximas com a Naturgy sobre a questão dos municípios verdes, esse programa que pode ser estruturante também para o mercado de biometano. Uma linha de uma transição mais justa, que é o desenvolvimento de programas de biodigestores em escala de agricultura familiar, para melhorar diretamente a vida do pequeno agricultor. E, claro, uma questão de capacitação e treinamento, que quando esse mercado começa a alavancar, você vai precisar de profissionais. Um projeto que também, muito em parceria com a Naturgy, a gente está fazendo, a gente está pensando na descarbonização da matriz de transporte fluminense através do gás natural. Então, a gente está para lançar esse piloto na Via Dutra, junto em parceria com o governo do Estado de São Paulo, onde a gente vai promover o uso do GNV para veículos pesados. Então, já tem, muito em parceria, como eu falei, com a Naturgy, a gente está mapeando todos os postos, falando com operadores logísticos, falando com os sindicatos, falando com todo mundo para colocar esse piloto de pé. E a gente entende que isso tem um grande potencial, né? A matriz de transporte é muito intensiva de carbono. Se a gente sair do diesel para o gás natural, a gente reduz muito. A gente consegue alavancar também o biometano, trazendo um gás ainda de emissão zero. Então, esse é um projeto bastante interessante para o Estado do Rio de Janeiro, né? E a gente está discutindo isso primeiro com São Paulo, já tem discussões que estão sendo feitas também com o Estado de Minas, para a gente começar a ver como é que isso evolui futuramente. Como eu falei, a gente tem alguns projetos de eficiência energética que a gente está trabalhando. Eu vou citar 2 aqui, rapidamente, que são 2 pilotos que a gente está trabalhando. É o de eficiência energética em prédios públicos, que a gente vai ter um evento agora em outubro, trazendo as prefeituras para cá, fazendo pilotos em escolas e edifícios públicos. A gente fez a mesma coisa já com a iluminação pública, trouxe vários municípios aqui de todo o Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro, para cá, para o Palácio Guanabara, para discutir como a gente pode fazer isso. A primeira PPP de iluminação pública eficiente do Brasil foi no estado do Rio de Janeiro, em São João do Meriti. Então a gente quer aproveitar essa experiência e levar isso para outros municípios. Isso pode ser associado, por exemplo, com o que saiu recentemente, um programa do Governo Nacional, que é o compartilhamento de poste entre telecomunicação e energia elétrica para cidades inteligentes, para conectividade, para mensuração de diversas variáveis da vida urbana. Então a gente está avançando muito nessa linha também. E como eu falei, tem um impacto direto no município, tem um impacto direto na vida das pessoas em diferentes áreas, em geração de emprego, em economia de energia, em economia de saneamento público. Então são projetos que a gente está apostando bastante também. E um último projeto, só para finalizar, a gente está também tentando alavancar o uso da energia solar em moradias populares. Isso vem sido discutido no âmbito nacional, a gente está discutindo isso também no âmbito estadual, já estamos com um piloto quase pronto, junto com a Secretaria de Habitação, para fazer isso e para expandir isso, né? Como mensagem final, só queria deixar claro que assim, o Estado do Rio de Janeiro, através da nossa Secretaria de Energia e Economia do Mar, que foi criada esse ano, porque o governador entendeu que tem que dar um foco muito grande na energia, na transição energética, tem tentado ficar extremamente aberto às demandas da sociedade, a demanda da indústria, a demanda do comércio, para que a gente consiga
remover todas as barreiras e para que o Rio realmente se torne muito atrativo para investimentos na área de transição energética. O Rio tem um potencial gigantesco, as grandes empresas de energia são sediadas aqui no estado, a gente tem uma estrutura portuária e offshore gigantesca e tem que aproveitar esse momento de investimentos na área de transição energética para alavancar a economia do estado do Rio de Janeiro. No geral, é isso. Obrigado, pessoal. Perfeito, muito legal, cara. Obrigado. Você fica com a gente ainda, né? Tá por aí, então nós vamos fazer agora um outro bloco, onde a gente vai ter a discussão com representantes das várias fontes de energia, e a ideia, então, é que depois a gente possa ter uma discussão. Antes de mais nada, vou quebrar aqui, não recebi nenhuma instrução de protocolo da Associação Comercial, mas já quebrando, quero apenas saudar aqui uma pessoa importantíssima, pelo menos no meu segmento específico de gás natural, conhecido por todos como o pai do GNV no Rio de Janeiro, o secretário Wagner Victor, uma presença ilustre, não podia deixar de saudá-lo. E meu guru nas horas vagas também, aprendi muita coisa nas palestras, sempre curtas, né, que ele faz, são sempre palestras curtas, né, tipo TED Talk, né, bem rápido, mas aprendi as coisas boas e as ruins também. Pessoal, vamos lá. Quero chamar então para participar aqui comigo. Primeiro, Paulo Coelho, o Head de Nuclear da Tractebel, na América do Sul. A gente vai fazendo e vai... Aqui é self-service, né? A gente vai arrumando as cadeiras. A gente vai arrumando as cadeiras aqui. O Richard Schaefer, que é diretor-geral do Grupo Ásia, no Brasil. A Kátia Repsol, que é CEO da Naturgy no Brasil. É melhor dar a volta. Melhor dar a volta. Esse joelho meu aqui não tá. Vamos lá. Carlos Peixoto, que é cofundador e diretor executivo da H2Helium. Gil Maranhão, diretor de sustentabilidade da ENGIE. E last but not least, Maurício Ribeiro, CEO da Green Solar Energia. Ficar no meio? Pô, achei que eu ia ficar na pontinha ali. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente pode começar, acho que com cada um fazendo uma apresentação breve, pessoal, mas falando um pouquinho também da fonte energética que está aqui representando. Então, vamos começar aqui pela esquerda. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu represento mais aqui a parte solar. Estamos há quase 11 anos aí no mercado. Mas a gente vem passando por uma transição. Hoje o mercado fala de armazenamento de energia, liberdade de compra, né, de energia, que agora passa por um momento importante. E é isso. Estou aqui para contribuir aí. Obrigado. Bom, boa tarde a todos aí, depois de horário de almoço, né? Complicado aqui a gente falar. Eu sou Kátia Repsol, sou a diretora-presidente da Naturgy, a empresa de distribuição de gás do Rio de Janeiro. Represento o setor de gás natural, né? Mas como distribuidor, como um ente da cadeia de gás, né? Tem aí, dentro da nossa cadeia tem a produção, tem o transporte, tem a tão querida comercialização que um dia vai chegar, né? E a distribuição. Então, e o papel, aqui a gente acho que vai discutir um pouco, o papel do gás natural dentro desse processo de transição energética. Que muito a gente fala de transição energética e as pessoas falam, carro elétrico, né? E não é eletrificação, né? Então, a gente tem que entender o que é essa transição energética que tanto falada que a gente parece que é eletrificação, e não é.
né? A transição energética é a descarbonização da nossa matriz energética, e o gás natural ele tem como papel trazer essa redução do carbono dentro dessa matriz energética já utilizada. Então, a gente entra desde a geração de energia até a distribuição e uso final dentro das nossas casas. Então, quando a gente fala de cadeia de produção, a gente tem que analisar tudo. Que a gente fala, estou usando uma energia limpa, eu uso eletricidade, mas se ela é gerada a partir do carvão, será que ela é tão limpa assim? Então, acho que é um pouquinho que é isso que a gente vai discutir, né? Quão limpa é a nossa energia? Boa tarde a todos, Paulo Coelho. Como o Gabriel falou, eu represento uma fonte que tem baixa popularidade, que é a fonte nuclear, mas não menos importante para a descarbonização, né? Só para ter uma ideia, hoje nós temos no mundo alguma coisa como 413 gigawatts de nuclear que evitam 1,5 gigatons, bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. E, olhando para o Rio de Janeiro, a gente tem aí um ativo de extrema qualidade, que é a Angra 3, parado, com o custo Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o projeto de Angra 3 começou em 1982, a primeira construção em 86, paralisou em 89, voltou em 2010, paralisou em 2015, voltou agora, e por uma lógica que eu chamo de reversa e perversa, os entes públicos que são os mais interessados paralisaram de novo a usina. Então, assim, a população deixa de ser beneficiada com emprego direto, cadeia de suprimento, fomento de oportunidades, o Estado perde, né, porque deixa de arrecadar impostos, e nós perdemos, porque a Angra 3 parada, ela custa 100 milhões de reais por mês. Então, assim, por uma agenda particular que não está o interesse, né, da descarbonização, do desenvolvimento estadual, nós temos um ativo da qualidade de Angra 3 parada. E a gente, como Estado, né, atores políticos, né, e empresários, a gente tem que se mobilizar, porque no final das contas o Estado é que está perdendo, nós estamos aqui para valorizar as coisas do nosso Estado, né? Então, espero que isso aí seja mais uma ferramenta positiva de mobilização do Estado, dos atores civis, sociais, econômicos, para a gente retomar as obras de Angra 3, que está a duras penas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Richard Schaeffer. Eu sou responsável pelo Grupo Ásia aqui no Brasil. Grupo Ásia é uma empresa italiana que foi fundada em 95 e basicamente só trabalhando com energia verde. Desde o início começamos com a primeira planta em biogás, e desde 95 então construímos mais que 120 plantas em área de biogás, biometano, fotovoltaica e eólica. Somos uma das maiores empresas na Europa em esse setor de energia renováveis, né, em várias fontes, e estamos aqui no Brasil desde 2005, onde nós especializamos basicamente no biogás e biometano, né? Então, eu, claro, vou falar sobre o biometano e biogás. Falamos sobre essa cadeia flexível, como nós podemos usar esse combustível e essa fonte energética, né, essa transição energética, que não é nada novo, na verdade, é um processo que existe desde o mundo começou, né, basicamente. Mas altamente atual, com tecnologia avançada, e nós estamos no meio desse processo de transição hoje no Brasil. Obrigado. Boa tarde. Bom, eu represento uma empresa chamada Engie. Aliás, o Paulo e eu somos do mesmo grupo econômico, uma empresa de capital franco-belga com sede na França. 25 anos no Brasil. Nossa holding fica também no Rio de Janeiro. Atuamos em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, transporte de gás através da nossa subsidiária TAG, que também tem sede no Rio de Janeiro, e serviços para empresas e municípios
asset-based, onde nós fazemos o investimento e cobramos uma tarifa de longo prazo para o nosso cliente. Atuamos em iluminação pública, GD, distritos de utilidades e outros, alguns serviços de mobilidade pública, inclusive vários exemplos no Rio de Janeiro. Gabriel, os números do crescimento de energia renovável no Brasil, relativos ou absolutos, podem ser questionáveis, mas a ENGIE tem 12 gigawatts de capacidade instalada no Brasil todo, em 21 estados, 5 biomas, 250 municípios, 100% renovável, e mais 2 gigawatts em construção no momento, também 100% renovável. Luiz Gustavo, um dos projetos que você mostrou ali, de offshore, é da nossa subsidiária, a Ocean Winds. Eu mesmo participo do grupo de trabalho, no grupo institucional e licenciamento, tá? Junto inclusive com a Tractebel. É um negócio que nós olhamos com muito otimismo, é o nosso maior projeto dos 5 que nós temos no Brasil, de offshore, 5 gigawatts de capacidade instalada. Inclusive fizemos já uma parceria, assinamos semana retrasada, com o Hugo e com o vice-governador, um acordo de confidencialidade e de trabalho para desenvolver esse projeto, e também com a Prumo, porque o projeto fica ali em frente ao Porto Açu. Estamos muito otimistas. Esse projeto, mais um projeto de geração de energia, mas também como uma potencial fonte para fazer a eletrólise ali no próprio porto, por exemplo, para produzir o hidrogênio verde. Tá? Acho que nós vamos continuar conversando, né? Perguntas e respostas. Obrigado aí. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Carlos Peixoto, o menorzinho de todos aqui. A minha empresa tem 2 anos e meio, é daqui do Rio de Janeiro. Eu venho inicialmente do setor de óleo e gás e junto com 2 sócios montamos esse H2Helium, que é uma consultoria carioca formada por brasileiros, relacionada com o desenvolvimento de energias renováveis, com um toque importante em hidrogênio. As transições energéticas pelas quais a humanidade passou foram, em sua maioria, relacionadas a melhorar a produtividade, aumentar a quantidade e reduzir custos. Nós estamos passando por uma agora que tem um imperativo diferente. Esse imperativo não é mais econômico, ele é um imperativo de sobrevivência. Ele é um imperativo de mudança de estilo de vida. O imperativo agora é descarbonizar. E existem muitas tecnologias que vão nos ajudar, uma junção de tecnologias, umas antigas, outras novas, outras que ainda não ocorreram, que ainda estão na cabeça dos cientistas, prestes a começar a virar projetos piloto. E nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito interessante, muito, muito importante para a humanidade, para o nosso país, né? E para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é rico nesses recursos. Nós temos, por exemplo, uma indústria de óleo e gás pujante, nós temos reservas de combustível fóssil que não temos a obrigação de monetizar, e temos tecnologias que nos ajudam a fazer isso de maneira sustentável, né? Com descarbonização. Então, estou muito feliz de ter sido convidado, faço parte do comitê do Conselho de Energia da Seção Comercial do Rio de Janeiro, e fico muito agradecido de poder participar dessa discussão. Espero poder aqui, modestamente, enriquecer o debate.
Ricardo, vê se você consegue um outro microfone para a gente, senão a gente vai ficar dividindo aqui, um microfone só, tá fogo. Vamos lá. Vou voltar então aqui, Maurício. Você falou sobre armazenagem, né? Me lembra muito aquela famosa frase de estocar o vento, né? Que naquele momento foi uma brincadeira e um motivo de chacota, e hoje começa a talvez ser realidade, né? Começa a fazer sentido. Falando seja da solar ou da eólica, obrigado, acho que pode para ele, por favor, e o outro para o lado de lá. Quando a gente fala, né, das fontes intermitentes, né, como você vê hoje o papel das fontes intermitentes na nossa matriz e como seria essa oportunidade para armazenagem de energia? Hoje, na Green lá, a gente já tem uma parte de storage, tá, que é o BESS, que é o Battery Energy System lá, né? E isso já é uma realidade. As baterias hoje armazenam tanto de fontes renováveis, do solar, da eólica, do gás, e podem ser usadas a qualquer momento. Já estão com uma durabilidade maior. Hoje um equipamento do BESS, por exemplo, dura 16 anos. E ele faz toda a automatização, né? Ele é todo gerenciável, então isso já é uma realidade. A gente já tem orçamentos, né, projetos em desenvolvimento com isso, tá? Eu acho que para o Rio de Janeiro faz muito sentido. A parte de segurança energética hoje é um problema, né? Você tem bairros novos que você tem problema de falta de luz, só porque um dia fez mais calor e todo mundo resolveu ligar o ar-condicionado. Então, assim, a gente está em pleno, falando de carro elétrico, falando de países que vão, em 2030, já não vender mais carros a combustão, e você ainda tem problemas de falta de luz, pico de energia. Então, assim... Frequente, né? Não é de vez em quando. Não, né? não é. Então, assim, é surreal. Eu estou falando até mesmo da própria Barra da Tijuca, que é um bairro mais recente, né, mais novo do Rio, se for comparar com os outros, né, com Zona Sul, com Zona Norte e tal, e você tem falta de energia. Então, assim, eu acho que essa parte de armazenamento ela vem muito forte nesse sentido. A gente tem produtos, inclusive, sendo desenvolvidos para esse nicho, né? Tanto para a indústria quanto também para o urbano, né? Como a gente tem chamado. E você acaba trazendo acho que isso vem em conjunto com a transição, né? Com essa transição toda. Então, acho que é fundamental. Eu vejo nesse sentido. Legal. Kátia, uma das coisas que a gente escuta muito também na mídia e lê é que o gás é o combustível da transição, né? A gente sabe que o Rio hoje é líder, né, e foi pioneiro na utilização do gás para diversos segmentos, né? Residencial, comercial, o GNV, que no Rio é bem difundido. Mas quais são as oportunidades, o que você enxerga para esses e para outros segmentos de utilização de gás que hoje existem lá fora e que aqui no Brasil ou aqui no Rio a gente ainda não explora? Bom, a SEG ela tem 160 anos, né? Ela começou com a iluminação pública, quer dizer, o gás sendo utilizado para geração elétrica na iluminação pública. Nesse momento, a gente começou, o gás era produzido de nafta, ela era mais utilizada para o residencial, lembra-se dos gasômetros que estavam distribuídos na cidade, né? Não é da minha época. Também não, eu só vi o desmonte. Tô brincando. Eu peguei a fábrica ainda, né? Tem a realidade.
Então, você tinha da nafta, o gás de nafta sendo gerado, sendo distribuído para os residenciais. Veio o gás natural, né, já é uma época recente, ali na época de 90, que começou o gás natural no Brasil, começaram as conversões, antes ainda da concessão ser feita, a licitação passar pela operador Naturgy. Ela veio com gás natural e isso foi sendo substituído e hoje a gente tem o gás natural podendo ser utilizado por diversos mercados, hoje mercado industrial, mercado de residencial, comércio, e a gente conseguiu ampliar. Mas sempre as tecnologias eles têm que ser atualizadas. E o que hoje é uma oportunidade muito grande para o Estado do Rio de Janeiro, e é isso que a gente vem desenvolvido aí com o Estado, é da gente conseguir tirar a maior possibilidade de uso do diesel nas cidades, nas grandes cidades. Aonde? Através da substituição do diesel nos veículos de transporte urbano, onde as cidades estão. Porque isso melhora a qualidade de vida, da respiração do ar, da população que hoje que vive. E isso melhora também os custos que o Estado tem com a parte médica, que é doenças respiratórias, tem estudos já que comprovam. Então, a gente é uma coisa rápida de ser implementado, é uma possibilidade, uma utilização que já existe em grandes cidades, Paris, Madrid, Barcelona, várias cidades da Europa, também aqui, Colômbia, já existem o gás natural no transporte urbano e a gente precisa trazer para o Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é o maior produtor de gás do Brasil. Então, não é lógico a gente ter, por natureza e por vocação, o gás natural na nossa matriz energética e a gente utilizar outro combustível. Porque é a nossa vocação. Então, a gente tem que substituir isso. Eu sempre digo assim, quando a gente vai contratar alguém na nossa casa, como é que você contrata? Vocação. Qual é a vocação, né, para a sua empresa? Qual é a vocação da pessoa? Como é que ela vai se decidir para o profissionalismo? A mesma coisa tem que ser a vocação para uma escolha energética do Estado. A vocação do Rio de Janeiro qual é? É a produção de óleo e gás. Então, vamos utilizar o gás natural aqui, porque é mais barato utilizar no Rio de Janeiro do que utilizar no Rio Grande do Sul. Não é mais barato só para o Rio, é barato para o país inteiro, porque é onde você não precisa transportar. Na faculdade, eu me lembro, o professor, a primeira pergunta que fez, vamos lá, vamos ver quem acerta. Qual é o melhor transporte que existe no mundo? Aí todo mundo veio, trem. Não, é não transportar. Aprendam isso. Que é você ter tudo no próprio núcleo e todo mundo próximo. Então, o que a gente tem que fazer? É não transportar. O transporte... Desculpa a TAG, que não estou nada contra a TAG, quero que ele transporte o excedente do Rio de Janeiro. Mas que aqui o Rio de Janeiro fique com o consumo, né? Fica me olhando, né? Então, mas fique com o consumo, porque é mais eficiente para o país. E a gente fica fazendo, às vezes, investimentos em infraestruturas desnecessárias, onde a gente tem que focar em outros tipos de infraestrutura. Para os outros países, para os outros estados que têm outra vocação. Né? Você tem uma vocação eólica, por exemplo, eu digo, você vai para o Nordeste... Que estudo que você precisa fazer para botar a parte eólica? Nada, você olha para o coqueiro e diz, é aqui que eu ponho, nessa direção, nesse ângulo, porque o coqueiro já está tortinho lá na direção correta. É o melhor vento, porque ele já deformou todas, já nasceu com aquela posição. Então, tem várias vocações que são... O Brasil inteiro é solar, não adianta, né? Aí eu vou defender meu amigo aqui ao lado, o Brasil inteiro você tem possibilidades de geração solar. Mas o Rio de Janeiro a gente tem que utilizar o recurso, que é o gás, e tem que ficar majoritariamente aqui. Nós não podemos ter um transporte para transportar para uma indústria e depois trazer o produto para o Rio de Janeiro. Eu não posso traduzir vidro no São Paulo para trazer para o Rio de Janeiro, para a indústria. Eu tenho que produzir aqui, não faz sentido econômico para o país. É ineficiente para o país. Então, a gente tem que trabalhar nisso. O transporte urbano ele é importante para a gente trazer também, porque nós não podemos ficar importando diesel para poder utilizar nos caminhões e nos ônibus e tendo o gás natural aqui. Nós temos que trazer também nos veículos pesados, né, o transporte entre Rio e São Paulo, que são áreas de geração, que a gente está fazendo o Corredor Azul, que é uma iniciativa muito importante do Estado, e que é importantíssimo para que a gente possa baratear o custo de transporte. Né?
trazer oportunidades, ampliar a nossa capacidade, porque daqui a pouco a gente vai começar a produzir muito gás sem ter a demanda para poder a utilização. E aí eu vou abrir aí uma defesa para o biogás, que eu acho que é o outro não transporte e não distribua também, porque você já faz a geração distribuída do gás. Para mim é uma oportunidade enorme que a gente tem que aceitar, a gente tem que aproveitar. E são as gerações distribuídas que eu acho que é muito importante, que são os municípios verdes, que a gente vem trabalhando. Ele soluciona 2 problemas. É a disponibilidade do gás, porque ele já é produzido no próprio local, e os problemas com os resíduos, que tem os grandes municípios. Os municípios têm problemas com os resíduos que são gerados naquela localidade, e você soluciona 2 problemas. Então, quer solução melhor? Não tem, né? Então, aí eu vou deixar para a defesa aí do biogás, mas eu sou fã número 1 do biogás para os municípios aí, para a gente poder fazer municípios verdes aí no futuro. Muito bom. Paulo, você falou que a energia nuclear ela é pouco popular. O que você acha que as pessoas acham que sabem sobre energia nuclear, mas na verdade elas não sabem? E o que elas realmente não sabem e deveriam saber? Na realidade, eu acho que se sabe muito pouco. Eu contei uma história agora pro Gil, que aconteceu comigo no aeroporto. E eu fiquei assim, parece que eu estou inventando, mas não estou. Eu estava num voo, estava atrasado o voo, um voo internacional, vai cancelar, não vai cancelar. Eu conheci uma pessoa, uma senhora, começamos a conversar, no momento trocamos o cartão, ela é dona de uma galeria de arte, pegou o cartão, quando ela viu meu cartão, e eu não estou inventando, não é piada, isso aconteceu realmente, ela olhou meu cartão e falou assim, o Brasil está construindo uma bomba nuclear? Então, assim, o que nós estamos falando, né, de uma pessoa, né, que está no meio de luxo, né, porque a arte é luxo, que tem acesso à informação e, notadamente, a associação nuclear é ruim. Então, assim, o pessoal fala lá de Angra, que aquela praia aquecida vai ser um Godzilla, uma tartaruga de 6 cabeças. Então, assim, nada existe. E o nuclear, ele passa no nosso dia a dia, né? Você vai fazer um exame com contraste pelo isótopo radioativo, né? Você trata câncer com energia nuclear. Então, e aí, desculpe nossos amigos profissionais da mídia, a mídia faz um desfavor. Né? Se você olhar no mundo, né, quantos acidentes nucleares aconteceram, a gente sabe de cabeça. 3 Mile Island, Chernobyl e Fukushima. Fukushima, 2 pessoas morreram afogadas. Mas, quando você fala nuclear, nossa senhora, resíduo radioativo, eu não tenho a menor noção. Só para ter uma ideia de resíduo, os Estados Unidos tem aproximadamente 92 usinas funcionando. Essas usinas geram 2.200 toneladas de resíduos altamente radioativos que tem que ser tratado com muito critério, segurança, porque são perigosos. A indústria fabril, as fábricas e as térmicas a carvão produzem 115 milhões de toneladas. Né? Repete o número. São 2.200 toneladas de resíduos radioativos produzidos anualmente por 92 plantas e 113 milhões de toneladas produzidas por fábricas e as térmicas a carvão. Mas quem é que é o bad boy? Nuclear. Então, assim, eu acho que tem que ter uma... Outro dia eu li um relatório da Agência de Energia Internacional, e você citou os carros elétricos. Quando os carros elétricos vendidos em 2019 chegarem ao fim da vida útil, vão ser gerados 500 mil toneladas de resíduos das baterias de lítio. O que a gente faz com isso? Some, desaparece, porque... Então, assim, o que tem que ter, eu acho que nesse momento, né, os atores públicos, a mídia, fazem que... não é nem argumento, mas instruir a população de que a energia nuclear está aí para ajudar. Né? Em 2021, na crise energética, Angra 1 e Angra 2 rodaram
a 100%, 98%, 90%, deu estabilidade para o sistema. Alguém fala disso? Não. Jogar pedra na geni, né? Para não falar um termo mais chulo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um potencial incrível do país, uma possibilidade incrível, mas nós estamos desperdiçando, nós mesmos estamos jogando fora por desinformação e, como eu falei, agendas que não são a favor do Estado, onde está hoje a geração nuclear, e do país como um todo. Isso que eu ia falar, quer dizer, quando se fala de inteligência, de engenharia, de cadeia de nuclear no Brasil, estamos falando do Rio de Janeiro, né? Não, está aqui, assim, eu tive o privilégio, nos últimos 2 anos, né, pelo papel que representa a Tractebel, conviver muito próximo com a Eletrobras, né? Então, assim, eu ainda convivo muito próximo. E, assim, o esforço que eles fazem, técnicos altamente especializados, treinados, fazem para tentar fazer a Angra 3 voltar, mas, como diria o Jânio Quadros, por forças ocultas, não consegue sair do papel, cara. Não consegue, é impressionante. Eu estou lá e não consegue. Então, assim, eu falo assim, o país dando um tiro na asa, né? E depois reclama, né? Então, assim, hoje, o que é isso? É o custo do Brasil. Né? Então, assim, nuclear tem preço alto, nuclear polui, nuclear mata. Faz um exemplo. Chega para a população da região de Angra dos Reis e da imediação e fala assim, gente, eu vou fechar Angra 1 e Angra 2. O cara quebra. Toda a cadeia produtiva, local, comércio, turismo. Eu digo, os hotéis de Angra, a gente pensa em turismo, agora a Angra 2 está paralisando para trocar o combustível. Os hotéis lotam, vem técnico do mundo inteiro, gente da agência internacional, fora de temporada, gera imposto, gera circulação de dinheiro, mas a gente só vê o lado negativo. Não sei se falei muito, mas de vez em quando é bom desabafar, né? Não, o objetivo é esse. Já aprendi uma coisa que eu não sabia. Muito bom. Ricardo, o biogás ele é uma fonte relativamente nova no Brasil. Você falou que o biogás existe desde que o mundo é mundo. Então, ele não é uma fonte nova, mundialmente falando. Mas no Brasil é uma coisa que parece ser muito nova. Explica para a gente, assim, primeiro, para quem não sabe, o que é o biogás, de onde que vem esse negócio, mas, fundamentalmente, o que você enxerga hoje de oportunidades para o Brasil em geral, mas especificamente para o Rio de Janeiro? Bem, Gabriel, vamos lá. Biogás, como eu falei, reconhece um processo natural que vem desde o início do mundo, basicamente. Então, quando uma planta ou um animal morre, aí a bactéria vai fazer um processo de decomposição desse matéria orgânica e gera biogás. Esse biogás está basicamente 50% de metano e 50% de dióxido de carbono, CO2, né? E é isso que acontece nesses processos do aterro sanitário, onde você tem uma geração a biogás, você usa esse gás, que extrai ele do aterro, ou vem de um processo de biodigestão, né, que basicamente é um processo controlado. Hoje em dia, o que nós estamos fazendo diferente desse processo que acontece natural? É um processo controlado, com automação, tecnologia, mais eficiente e seguro, basicamente. E aí você tem uma planta de biogás, né? Esse biogás, através aí do resfriamento, você tira um pouco de umidade, você pode usar ela num motor ciclo Otto, gera energia elétrica para autoconsumo, para uma indústria ou para exportar para o grid. Ou você usa ela em um processo de Rankine ou para gerar o calor, por exemplo, né? Esse gás pode sofrer outro processo de purificação, né? Nós usamos ainda aqui no Brasil o termo upgrading, né, em inglês, que é basicamente a purificação desse biogás, onde você está separando o metano do dióxido de carbono. O legal assim, interessante esse dióxido de carbono que nós estamos separando é o mesmo dióxido de carbono que a planta usou durante o processo de crescimento dessa planta, né? É por isso que nós podemos também falar que esse processo aí de biometano, porque é o metano que nós precisamos. Esse metano que nós separamos, que tem pureza de 95%, 97%, é o biometano, certo? Aí, nós falamos então,
que o biometano tem uma pegada de carbono negativo, né? Mas como assim? Negativo? Na verdade, então, pensa comigo, você tira o CO2, tem um monte de usos para esse CO2 industrial, você pode até queimar ela para não liberar ela para a atmosfera. E você usa o biometano para ou geração de energia, ou você usa para substituir diesel para a frota de caminhões, aí você realmente está com uma pegada negativa no final. Esse CO2 era o CO2 que o planta usou quando ele cresceu, né? Então, basicamente, falando de biogás e biometano, então, simplesmente explicado. Biogás tem, assim, traz grandes oportunidades de integração de cadeias produtivas, né? Tem vários jeitos de produzir. Todos os resíduos orgânicos podem gerar biogás. Então, é essa que é a pegada, né? Você pode, no Brasil, que nós temos uma diversidade tão grande de resíduos, né? Pode ser de resíduos sólidos urbanos, de agropecuária, agrícola, soja, milho, mandioca, indústria de sucacoleiro, tem enormes quantidades de resíduos líquidos e sólidos que não está sendo usado hoje para gerar energia. Está usando para um fertilizante muito pouco eficiente, é um passivo ambiental, né? Como nós falamos, o biogás traz essa possibilidade de integrar cadeias produtivas já existentes para realmente aproveitar os resíduos, que é um passivo ambiental, e gerar energia, gerar combustível, criar esses usos de energéticos para quase qualquer tipo de uso, né? Então, é um combustível extremamente flexível nesse sentido, né? Eu fiquei muito feliz aí escutar o Luiz Gustavo falar de áreas verdes aí, onde você consegue realmente integrar essa geração, por exemplo, de biogás, com o processo de geração de biogás, com upgrade, você realmente tem uma conexão com a indústria aí, né? Eu sou sueco, é quase impossível não fazer comparações com o Brasil. Você não viu o sotaque aí. Assim, Suécia tem 11 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro, eu acho que é quase 16 milhões. Né? Então, estamos mais ou menos no mesmo fato. No Brasil, na Suécia, temos 280 plantas de biogás. Né? Metade dessas plantas fazemos biometano, né? Faz um upgrade, usa esse, a maior parte para transporte público, para toda essa área, né? E resíduos, quase, eu acho que 40% vem de lodo, de estação de tratamento. Então, perto da estação de tratamento, tem uma geração de biogás, você tem um upgrade, e você usa esse aqui no mesmo lugar onde você vai usar energia descentralizada, despachável, flexível, né? Então, realmente uma grande possibilidade que nós podemos fazer. Suécia é um país muito frio, né? E lá resolvemos também, usamos esse gás, biogás para, por exemplo, aquecer. Nós temos aí, você aquecer, faz os distritos de district heating, né? E assim, e os países também na Europa tem muito comum que usa district cooling, por exemplo, que é um problema para o Brasil, né? Nesse sentido de conta de luz aqui, eu li em algum lugar que até acima de 80%, em alguns lugares aí a conta de luz é relacionada ao ar-condicionado. Então, que é você tem a possibilidade de usar essas fontes renováveis também para diminuir custo para todos os habitantes aqui no Rio também. Então, eu acho que são oportunidades que valem para todo o Brasil e também vale para o Rio, né?
Maravilha. Bom, bonito e barato. Gil, você comentou um pouco sobre a atuação da ENGIE, né? É interessante como ela está em todos os elos da cadeia, né? Da indústria de energia. Então, você falou geração, transmissão, distribuição de energia, distribuição, digo mundialmente, né? O grupo ENGIE, né? Gás natural, em transporte, em distribuição também, na França. Quer dizer, com essa visão tão integrada que você tem hoje no grupo, o que você enxerga de oportunidades para o Rio de Janeiro? Né, você falou, a matriz da empresa está aqui há 25 anos, mas a ENGIE não tem operações no Rio de Janeiro. Então, o que falta? O que você precisa hoje para ser um investidor nesse espaço hoje no nosso estado? Gabriel, essa é uma ótima pergunta. Muita gente me pergunta isso. Pô, vocês estão há 25 anos no Brasil, com sede no Rio de Janeiro, e não geram 1 megawatt no Rio de Janeiro. Não tem nenhuma aversão ao Rio. Eu sou carioca, flamenguista, moro aqui a vida toda, mas é uma conjunção de fatores. Espero que a legislação dos prismas e da exploração da energia eólica offshore venha a resolver isso, porque, como eu disse, o nosso projeto maior, dos 5 que nós temos, fica no Rio de Janeiro, e como boa parte, alguns dizem 60%, 70%, 80% da operação de uma eólica, da montagem dela, da implantação e da operação dela está ligada à indústria offshore que está no Rio de Janeiro. Eu falei para o vice-governador há 20 dias e para o secretário Hugo que seria lamentável para mim, inclusive como gestor e como carioca, que o Rio de Janeiro perdesse a corrida do offshore, porque não existe outro estado que tenha todas as condições de sair na frente e ser o principal desenvolvedor da indústria de energia eólica offshore. Eu acho que talvez resolvendo a questão do sinal locacional que está em discussão exatamente nesse momento na indústria do setor elétrico, ANEEL, ONS, agências, associações, grandes geradores, que é a questão do sinal locacional. Quando foi criado o sistema de remuneração pelo uso da transmissão, o Nordeste não tinha nem muito consumo de energia, nem tampouco geração. Boa parte do consumo estava exatamente no litoral e a geração estava nas bacias dos grandes rios, com as nossas grandes hidrelétricas. Foi criado o sistema de remuneração pelo uso da transmissão, que hoje se transformou. Hoje o Nordeste é um grande gerador de energia renovável, também aumentou sobremaneira o seu consumo, o consumo nas grandes cidades aumentou ainda mais ao longo do litoral, especialmente na região sudeste, e esse arranjo precisa ser revisto. Isso vai fazer, quando isso acontecer, com que vários estados que têm potencial solar e eólico sejam beneficiados. É o que se espera. Eu estou apenas relatando do ponto de vista de um gerador e transmissor de energia e comercializador. A ENGIE não tem um papel nisso, né, mas é o que se espera, é o que está em discussão hoje. O Rio de Janeiro e outros estados grandes consumidores de energia e que tenham potencial de projetos eólicos e solares, claro, ventos propícios, sol, geografia, espaço para isso, tendem a se beneficiar. Isso pode ser também um caminho
para o Rio de Janeiro. O biogás é outro, não temos dúvida. Então, o Rio de Janeiro tem potenciais, expansão de Angra, se bem que expansão de Angra hoje, um pouquinho de história, já que a Kátia falou um pouquinho de história. Quando o Angra foi concebido, precisava de energia no centro de carga, que era Rio de Janeiro e São Paulo na época. As fontes de energia com alta densidade que existiam na época eram grandes hidrelétricas e nuclear. O Rio não tem geografia que permita grandes hidrelétricas e reservatórios, então a opção foi nuclear. Mas o Brasil demora tanto com as coisas, é tão lento, é tanto morde e sopra, tanto vai e vem, que perdeu muito tempo. E um competidor hoje direto de fonte com alta densidade é o offshore, tá? Que fica também aqui na frente do litoral, perto do centro de carga. Então mais um empecilho, eu vejo, mais um desafio para a energia nuclear, que foi classificada pela Agência Internacional como energia limpa. É isso. Espero que antes de terminar a minha carreira eu tenha a felicidade de inaugurar uma usina de geração, que é a minha carreira, construção e desenvolvimento de projetos de energia renovável. Eu espero ter a felicidade, ou que me convidem para a inauguração num projeto no Rio de Janeiro. Maravilha, obrigado. Carlos, parece que todo dia sai uma notícia no jornal sobre o hidrogênio, né? Eu me sinto assim na Idade Média falando sobre a pedra filosofal que transformava o chumbo em ouro, né? Mas o hidrogênio também não é novo, e as tecnologias também não são novas. O que tem de fato e o que tem de fake nessa história toda do hidrogênio? Olha, o hidrogênio é da idade do universo. Eu comentava com você mais cedo que eu bolei, junto com o pessoal daquele H2 Global, um curso de energias renováveis, incluindo hidrogênio, para jornalistas. E a gente não conseguiu emplacar, porque, de alguma maneira, as pessoas não se sentiram motivadas a participar. O meu argumento era, olha, a gente tem escrito sobre coisas que a gente não entende. A gente tem entrevistado pessoas sobre coisas que a gente não entende. E a gente escreve essas coisas, passamos para os nossos revisores, editores, que tão pouco entendem. Não temos muitas vezes a humildade de fazer um feedback, de fazer uma retroalimentação, de perguntar à pessoa, era isso mesmo? Ou não temos a humildade, ou às vezes não temos o tempo, as coisas andam assim com tanta rapidez que às vezes a gente não tem tempo. Aí saem umas agruras, umas bobagens na imprensa que são uma ajuda negativa, né? São um empecilho ao entendimento das pessoas. Agora, eu costumo dizer o seguinte: quando alguém não está entendendo o que eu estou falando, a culpa é minha, não é de mais ninguém. Eu tenho que arranjar um jeito de explicar, tenho que arranjar um jeito de me comunicar, porque eu não estou sendo efetivo na minha comunicação. Ora, o que é que tem de fake e de correto nessas coisas que estão acontecendo aí? A transição energética é inexorável, porque a sociedade, a ciência, as pessoas já decidiram que nós vamos fazer isso. E não existe uma bala de prata, são várias tecnologias, é a combinação de várias tecnologias, a combinação de vários conhecimentos que vão nos levar, dependendo inclusive do lugar, da disponibilidade,
de energia, da disponibilidade de recursos energéticos. Eu me lembro, por exemplo, na história, quando se decidiu explorar o carvão na Inglaterra. As indústrias foram para lá para perto. Se descobriu mina de carvão, era melhor minerar o carvão e produzir ali o aço do que transportar. Então, aí eu falava... O ponto que a Kátia fez mais cedo, que é melhor não transportar, né? Então, eu falava, o hidrogênio, ele tem medo da compressão, odeia a liquefação e abomina o transporte. É porque você, para liquefazer o gás, por exemplo, com menos 30 você matou. O hidrogênio, menos 250. Menos 250 para liquefazer e menos 270 para solidificar. Aí não dá, fica ali naquela coisinha. Transportar é caríssimo, por enquanto, né? Por enquanto, é caríssimo. Ele como é uma molécula muito leve, como é uma molécula muito volátil, ele estraga, ele fragiliza o aço, ele fragiliza os metais. É o processo do embrittlement, né? Ele fragiliza o metal, então é preciso você botar muito lining, né? Ou ter metalurgias muito especiais para lidar com isso. Quer dizer, tem uma série de coisas e tem umas dificuldades. Alguém perguntou ali, mas vem cá, você vai fazer energia com a água? Aí a pergunta está errada. A pessoa tem que dizer assim, ó, a água contém energia. Tudo que a gente vê contém energia. A gente vai gastar um pouco de energia para retirar a energia da água para dar um outro uso, que é a energia do hidrogênio. O minério, o urânio, contém energia. Você precisa de um processo para arrancar aquela energia e poder dar um uso a essa energia. O Angra produz hidrogênio utilizando água marinha. Desenvolveu uma tecnologia. Eu levei um grupo de britânicos e da Câmara Britânica, levei o cônsul britânico do Rio de Janeiro para visitar Angra. O pessoal lá da Carla e do Neuri nos receberam. Ficaram maravilhados em ver a planta de hidrogênio de Angra, que produz, eles queriam produzir o hipoclorito de sódio para poder tratar a água para o resfriamento, e o subproduto era o quê? Hidrogênio. Eles jogavam fora, porque hidrogênio não tinha uso, ninguém usava hidrogênio, somente o hidrogênio que não seja 99,999 de pureza. Então eles jogavam fora e, papo do hidrogênio, tem um projeto lá que já foi inclusive aprovado, já tem decisão de investimento para utilizar esse hidrogênio, quem sabe até para motorizar as duas cidades que eles têm, para motorizar a frota de veículos deles. Quer dizer, uma boa propaganda em cima de Angra, um bom marketing em cima de Angra, vai resolver todos esses problemas que se tem. Que Angra, além de produzir energia elétrica, produz hidrogênio de alta qualidade, como subproduto de um processo para limpar a água, para usar no resfriador. Quer dizer, aí você diz, e fake news? Tem fake news porque tem um bocado de gente. Eu, por exemplo, não sou técnico, tem coisa que eu não falo. Tem coisa que eu mando um WhatsApp aqui para meu sócio, que já foi para a Antártica 5 vezes, que é PhD de Antuérpia e tal. Eu pergunto a ele, antes de falar, me pergunta, eu digo, opa, isso aqui eu não posso falar. Quando eu vou fazer análise de tecnologia, nós fazemos análise de tecnologia para alguns investidores que querem explorar a possibilidade de escalar a tecnologia. Tem coisa que eu digo, um momentinho, eu preciso falar aqui pedir ajuda aos universitários. Então, é ter a humildade de só falar sobre aquilo que efetivamente você entende, senão você termina divulgando fake news, até sem interesse, sem intenção. Mas tem muita bobagem sendo dita, né? Mas tem muita coisa muito boa sendo dita.
Tem muita coisa muito boa. Ah, eu faço energia com a água. Ó, você pode até pegar o hidrogênio e fazer água. E no meio de tudo, você gera energia elétrica para movimentar o seu veículo, movimentar a sua locomotiva, ou fazer o quê? Com as células de combustível, que a Universidade Federal do Rio de Janeiro é maestra nesse assunto. Os fuel cells desenvolvidos pelo Laboratório de Hidrogênio da Universidade Federal do Rio de Janeiro são papa macia. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro tem muita tecnologia. Tem aqueles garotos e garotas lá da COP, do Instituto Tecnológico lá da COP, fazendo maravilha, desenvolvendo material, inventando material, desenvolvendo material para conduzir melhor energia, conduzir melhor calor. Quer dizer, tem muita coisa, coisa que a gente não conhece. A gente passa ali pelo fundão, entra naquele CETIC, o Senai CETIC, coisas espetaculares. Leva um problema tecnológico qualquer da sua indústria, da sua empresa, leva um problema lá e bota na frente deles, eles vão juntar um grupo de técnicos e cientistas e vão resolver o problema para você. Quer dizer, tem muita coisa, o Rio de Janeiro tem muita coisa. Agora, a gente fica muito naquela dicotomia de dizer ou é isso ou é aquilo. Não, é tudo junto e misturado. É a nova matriz, né? Muito bom. Pessoal, temos ainda um tempinho, então eu queria aproveitar esse pouco tempo que nos resta, temos perguntas ainda, né? Eu queria então só passar rapidamente, a gente falou muito da questão da eficiência energética, de não transportar, que tem a ver com a eficiência, da geração descentralizada. Maurício, o que você vê de oportunidades no seu segmento em termos de eficiência e de descentralização? A gente falou eu estava comentando aqui, tanta coisa antiga, né, que já existe e hoje que está sendo levantada. Eu vejo, hoje, na verdade, você botar uma planta solar no Rio de pé já é um desafio, né? As concessionárias têm e isso atrapalha. Eu estou falando aqui de falta de energia, que prejudica a indústria, prejudica todo mundo. E eu acho que essa seria a maior eficiência que a gente podia ter, esse destrave aí. E queria fazer só um comentário sobre o RICA ali, o biogás. Eu recentemente visitei uma planta de biogás de suinocultura, de dejetos de animais. É um negócio fantástico, muito bacana, quem tiver oportunidade. E respondendo, acho que maravilha. A grande eficiência seria essa. Perfeito. Bom, entendo que é para continuar, né? Aí, parabenizar, que eu acho que a gente hoje já usa várias, não tem uma única solução, né? A gente já tem uma oferta de energia e a gente vai continuar tendo essa oferta de energia, né? E eu acho que a forma de eficientizar é você utilizar a energia mais adequada no local para onde você está. E a que está disponível é melhor disponível para você. Muito bom. Paulo. Quer passar aqui? Em vez da palavra de centralização, eu preferia falar na palavra flexibilização. Tem que acabar com essa história do governo, do Estado, estar sentado em cima de tudo. Nós fizemos no petróleo, estamos fazendo no gás, né? E o nuclear, novamente, não pode mexer, e aí fica parado. Né? Não gera conhecimento, não gera investimento. Nós estamos falando de densidade, né? Está no Rio porque não tem outro lugar, mas pode estar no Brasil inteiro. Né? Centros industriais. Então, tem que flexibilizar, e o governo do Estado transmite para o secretário, tem que se posicionar de forma veemente. Desculpa, mas o governo do Estado está... a gente não está vendo a presença. Né? Manda ofício, não manda ofício, tem que sentar na frente de ministro e botar. É interesse do Brasil esse negócio. Então, tem que se mobilizar para flexibilizar. Muito bom. Em caso do biogás, nós falamos sobre que é uma fonte descentralizada, né? Então, depende do território, cada território, depende de cada resíduo também, quais as oportunidades que tem, né?
Então, mas, por exemplo, aí o fato de ser descentralizado, longe de um gasoduto, por exemplo, se gera uma energia onde você tem os resíduos, né? Dependendo do que qual é o tipo de resíduo que você tem. E esse cria vários efeitos, né? De criar uma indústria, primeiramente. O que isso significa para a sociedade? Então, alguém falou, eu acho que era o GF Biogás, que fez um estudo interessante aqui, o que relação de quantas oportunidades de emprego gera uma planta de biogás em relação de uma indústria de petróleo. E tem um fator de 27 vezes mais que eles chegaram na conclusão. Por quê? Porque é uma cadeia muito complexa. Você vai fabricar, você vai ter todo em volta desse aqui, você tem o cara que vende o tubo de PAD, todo esse vai espalhar para essa área de que transporte do gás, compressão do gás. Você tem cara que dirige caminhões. Então, tudo isso cria muitas oportunidades de trabalho também, em volta dessas gerações de energia ou biometano através de resíduos orgânicos. A ENDE atua também em eficiência energética. Aliás, a transição energética fala sobre também o uso racional da energia, que, aliás, também é o propósito da ENDE, que é a transição energética através do uso racional da energia. Nós fazemos isso no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, para clientes industriais, e também falamos de distritos de utilidade, também atuamos, que também é uma forma de racionalização de uso de bens e serviços, né? Também prestamos esse serviço, inclusive, através de estruturas BOT, onde a ENDE faz o investimento e cobra através de uma tarifa acordada com o cliente no prazo acordado. Isso tudo também é eficiência energética. A educação, na minha forma de entender, vai nos levar a sermos mais eficientes no uso da energia. Os investimentos em educação, eventos como esse, né, de disseminação de informações verificáveis. Hoje, por exemplo, a Eletrobras, junto com a Firjan, promoveram uma reunião da Comissão de Transição Energética aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, o fato de você trazer um evento desse para o Rio de Janeiro e ter empresários, educadores, cientistas, brasileiros, empresas atuando aqui, participando junto com essa comissão parlamentar de transição energética, isso também ajuda na formação de consciência, porque é a pessoa que vai economizar energia, é a pessoa que vai utilizar a energia de maneira mais eficiente, de maneira mais barata, de maneira mais conveniente. Então, na medida em que nós possamos investir na mudança de mentalidade da pessoa, começando por nós, eu na minha casa não tenho mais aquecedor a gás, a gente tem aquecedor elétrico agora. Então, eu não tenho mais 3 carros, agora eu tenho 2. Tomara que a gente consiga, eu e minha mulher, viver com um carro só. Mas então, quer dizer, são atitudes que a gente vai tomando, pequenas, né? Mas eu acho que é a educação que vai nos levar a esse momento. Muito interessante, Carlos, porque a pergunta que eu... Diga. Deixa eu insistir num ponto aqui. Por favor, claro. Já que ele falou em educação no sentido de aculturamento, né? E já que nós falamos de distrito de utilidade, esse é um ponto que o Rio de Janeiro tinha que insistir. O governo do Estado, talvez a associação comercial possa ajudar. Até o ano passado, tinha um grupo de trabalho no governo falando de distritos industriais. Inclusive Santa Cruz era um exemplo. A própria ENDE e a Tractebel tiveram lá tentando explicar o que era o distrito e como as indústrias em um polo podem se beneficiar da racionalização do uso desses serviços e utilidades e dos bens naturais, claro, né? Isso
necessita de um processo educacional, antes de mais nada. Tá? O industrial não entende, o industrial ainda tem aquela ideia do eu quero o meu fornecimento de gás, eu quero o meu fornecimento de água gelada. Aí eu vou até defender o Estado do Rio de Janeiro. Acho que vai por aí, vai estar inaugurando um em Barra do Piraí. Tem diversas questões. O Estado do Rio de Janeiro está bem focado nessa questão dos municípios industriais e a gente está junto nesses projetos. Ótimo ouvir isso, porque o feedback que eu tive do meu pessoal que esteve nesses encontros no ano passado é que o industrial, de uma maneira geral, não entende. Ele não entende. Como é que eu faço isso? Como é que eu divido com as empresas ao lado, que ficam próximos, o mesmo fornecedor, o mesmo ativo, a mesma molécula, a mesma... O conceito do utility, né, que no Brasil é pouco difundido, né? Isso é um processo educacional, antes de mais nada. Maurício ia comentar. São 18 distritos industriais que já foram feitos com isenção de impostos para uma retomada de chamar as indústrias de volta para o Rio de Janeiro, porque teve uma debandada dos outros anos. Eu tive outro dia num evento da secretaria, com um secretário lá, com o Vinícius Fará, que é um excelente profissional lá, um cara bem... E eles estão fazendo esse trabalho, estão nessa tentativa, só para acrescentar aí de informação. É interessante que é o seguinte, né? O evento está sendo gravado porque um dos principais objetivos é a gente sair daqui com propostas. Eu acho que só nessa nossa discussão, pelo menos duas vertentes aqui a gente discutiu. A gente falou muito, né, de diversificação da matriz, de novas fontes, e que a gente imaginava, essa era a proposta de suscitar essa discussão, mas surgiu uma coisa que talvez a gente não tinha imaginado, que são essas oportunidades de distritos industriais e de eficientização na utilização, né, de utilidades. Então, já temos aqui uma vertente, né, Ricardo, interessante, para depois, no Conselho de Energia, nós discutirmos e aprofundarmos essas oportunidades para, enfim, apresentarmos propostas. A pergunta que eu tinha era exatamente em relação à redução do consumo, dos hábitos. Então, interessante, Carlos, que você trouxe. Acabou que a pergunta foi respondida já aqui, antes mesmo de ser feita. Como eu já estou tomando bronca, passamos aqui um pouquinho do nosso horário. Eu queria só agradecer a todos a presença. Acho que foi muito frutífera a nossa conversa. Isso é só um pontapé inicial. Nós tivemos a nossa primeira reunião do Conselho de Energia e Transição Energética mês passado. Hoje já foi a segunda reunião do Conselho. Vamos sair daqui com propostas, né, de ações para serem tomadas. Na reunião do mês que vem, vamos estar aqui reunidos para discutir isso. E obrigado a todos vocês pela participação, pela coragem de estar aqui sexta-feira, quase 6 horas da tarde, mas é muito bom. E, Ricardo, temos ainda evento, não temos? Não vão embora, não é só isso. A história do comércio de janeiro, não, mas o mais importante é o que vem depois, não é isso, Maria Fernanda? Que é o coquetel. Eu vim aqui só por causa do coquetel. Então, assim, não vão embora. Pessoal, obrigado, boa tarde a todos.